Olá, fique bem informado com o RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Eu sou Oliveira Júnior, muito obrigado pela audiência. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 11 de março de 2020. Crespo é apontado pelo GAECO como chefe de suposta organização criminosa na Operação Casa de Papel. Morador de Sorocaba é condenado por racismo contra Maju Coutinho. Empresa é condenada por descumprir cota de aprendizagem. Rodrigo Manga quer explicações sobre contratos de locação de veículos. A abertura da Semana da Água ocorre na segunda-feira no Parque da Biodiversidade. Movimento suprapartidário lançará campanha contra fake news em Sorocaba. A audiência debaterá a proteção de animais de grande porte. Fundo Municipal de Cultura de Votorantim abre edital para oficinas de formação artística. Agora vamos aos fatos. 2 homens, incluindo um morador de Sorocaba, foram condenados por racismo e injúria racial contra a jornalista Maju Coutinho, da Rede Globo. A decisão foi proferida nesta terça-feira, 5 anos após os ataques que foram feitos por meio de perfis falsos nas redes sociais. Ambos também foram condenados por corrupção de menores por terem induzido 3 adolescentes à prática do mesmo crime. As penas variam de 5 a 6 anos de reclusão em regime semiaberto mais multa. Outros 2 indiciados foram absolvidos por falta de provas. Os réus poderão recorrer da sentença em liberdade. E o vereador Rodrigo Manga protocolou requerimento pedindo detalhes à prefeitura diante da suspeita de possíveis irregularidades na licitação de locação de carros. Manga ainda sugeriu, mediante ofício, a interrupção imediata dos contratos. Vamos acompanhar o que disse o vereador sobre este assunto. Hoje, inclusive, na Câmara de Sorocaba, falou a respeito, conversou sobre esse tema após se pronunciar na tribuna da Câmara. Olá, amigos da RMS News. Obrigado pelo convite para falar dessa denúncia que nós estamos fazendo aí, esse pedido de cancelamento de contrato para a prefeita municipal dos carros de aluguel. Ontem foi publicado pela imprensa que ela fechou um contrato onde ela aluga carros básicos 1.6 por R$ 2.900. Aí eu achei estranho, achei um valor muito alto para uma alocação para uma prefeitura, por ser carro de frota, teria que ter um preço menor, uma conta básica, apenas desses 5 carros, são muitos mais veículos, mas apenas 5 Gols que foram locados. Se fosse comprar pelo valor do contrato, daria para comprar 14 veículos 0 km. Mas a questão é a seguinte: alguns dias atrás foi feito pela prefeitura um contrato com carros similares pelo valor de R$ 1.008. Então nós fomos a fundo verificar essa empresa, verificamos que é uma empresa da Bahia, com tanta empresa de locação aqui no estado de São Paulo, e essa empresa, ela tem no seu KNAI diversas atividades, mais de 100, entre elas cultivo de flores, criação de animais, serviço de apoio florestal, serviços gráficos, comércio de águas, coleta de não resíduos, comércio por atacado de ônibus, serviço de manutenção de reparação, comércio atacadista de animais vivos, enfim, que não tem nada a ver com, inclusive de automóveis, mas a maioria não tem nada a ver, nada parecido com locação de automóveis. Então tudo indica que essa empresa é uma daquelas empresas laranjas que participam do poder público, superfaturam valores e incentivam a corrupção. Nesse sentido, vendo que os valores, existe uma discrepância muito grande no valor do aluguel atual com o valor do aluguel feito há uma semana atrás, estou pedindo para que a prefeitura cancele imediatamente esse contrato, verifique essa empresa, essas denúncias que estamos fazendo e faça uma nova contratação com os valores justos, porque nós não estamos em épocas de jogar dinheiro fora e muito menos de ser tolerantes à corrupção. A população que vai usar o veículo não percebe isso, fala, poxa, chegou um veículo novo, mas ela não precisa de uma hemodiálise, precisa fazer alguma coisa, ela vai se sentir confortável, mas ela não pode estar sendo lesada pelo próprio município quando há um superfaturamento na questão de contratos. Um requerimento foi protocolado nesse sentido
nessa terça-feira na Câmara pelo vereador, diante da suspeita de irregularidade. É uma denúncia grave, automaticamente deve ser apurada e a apuração ela deve seguir até as últimas consequências para ver a veracidade dos fatos, daquilo que coloca o vereador e em se encontrando o indício de irregularidade e a irregularidade sendo constatada, que os responsáveis sejam punidos. A Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, está com edital aberto para a seleção e premiação de projetos que promovam oficinas de formação artística para ampliar o acesso da população e aos serviços culturais. As oficinas serão financiadas com recursos do Fundo Municipal de Cultura, o FMC, em um valor de R$100 mil. A entrega dos envelopes com os projetos podem ser realizadas até às 10 horas do dia 17 de abril no Departamento de Licitação, Contratos e Compras da Prefeitura de Votorantim. E um movimento pioneiro com as fake news, contra as fake news, notícias falsas nas eleições, será lançado em Sorocaba no próximo dia 24 de março, às 19 horas, em evento público na Câmara Municipal. A iniciativa é do PSOL e do PT, que propõe a assinatura de um termo de compromisso contra as fake news. Nesse sentido, todos os partidos serão convidados a assinar o documento e abraçar a causa de uma eleição limpa e com debates de ideias. Interessante essa iniciativa do PSOL e também do PT. Entretanto, nas últimas eleições para a presidência da República, um dos poucos partidos que não assinou esse documento no Congresso Nacional foi justamente o PT na esfera nacional. Entretanto, uma coisa é o PT nacional e outra é o PT aqui na base. E nós esperamos que aqui na base possamos ter aí uma campanha livre de fake news. E durante a campanha eleitoral, o então candidato ao governo de São Paulo, hoje governador João Dória, prometeu contemplar Sorocaba com a interligação ferroviária até a cidade de São Paulo, a capital paulista, com o trem denominado Intercidades. Eu, por exemplo, conversei com o governador naquela época, inclusive na sede da TV Tem, onde ele concedia uma entrevista. Logo após conceder a entrevista, ele conversou comigo, né, numa entrevista, e ele falava da importância e do compromisso com Sorocaba e com a região nesse trem Intercidades. Recentemente, entretanto, o governo do estado sinalizou que tal compromisso poderia não ser cumprido, fato que gerou indignação no meio político e na sociedade. E automaticamente tem muita gente chiando, não gostando e cobrando providências das autoridades políticas que tem mais proximidade com o governador. Entre eles, o nosso formador de opinião do RMS News, Oswaldo Duarte Filho, que comenta o assunto. A promessa feita pelo governador de trazer a Sorocaba a linha de extensão ferroviária entre São Paulo e Sorocaba foi uma promessa de campanha. Isso não pode acontecer. Matheus Mailaski, que implantou a estrada de ferro sorocabana, onde Sorocaba e Mairinque tinha ligação estreita com a implantação da estrada de ferro sorocabana. E, lamentavelmente, os nossos governantes, não sei por que cargas d'água, foi deixando para trás o transporte ferroviário, que era um transporte barato, um transporte que não poluía, um transporte que levava Sorocaba e membros da região até a Estação da Luz. Nós sentimos profundamente que os nossos deputados, hoje nós temos Maria Lúcia Amori, Carlos César, Danilo Bala, são os 3 deputados que representam a cidade de Sorocaba. E
creio que está na hora de Sorocaba mostrar sua força. Está na hora de Sorocaba exigir o que ela representa para o estado de São Paulo. Uma cidade com quase 700 mil habitantes, onde foi prometido que iria ter a extensão do trem de São Paulo até Sorocaba. E isto não está sendo cumprido. Jundiaí já tem um trem que liga a cidade de Jundiaí até a Estação da Luz. Senhores deputados, tenham cautela e tenham coragem de cobrar o senhor governador. O senhor governador esteve aqui na TVT e prometeu que nós teríamos a extensão ferroviária até a cidade de Sorocaba. Pense nisso, cobrem o senhor governador. Se existem pessoas fazendo braço curto para que Sorocaba não esteja neste projeto de extensão, cobre o governador. O senhor João Dória tem um compromisso de campanha com Sorocaba, e Sorocaba exige do governador que seja honrado esse compromisso. Senhores deputados Danilo Barros, Maria Lúcia Amari e Carlos César, um só de primeiro mandato. Uma deputada, a Maria Lúcia, é da base do governo, e o Carlos César já está exercendo o seu terceiro mandato. Portanto, é hora de unir as mãos, é hora de fazer ecoar a voz do povo sorocabano, a voz da região metropolitana, que está exigindo a implantação da linha São Paulo-Sorocaba, essa linha ferroviária que muito vai ajudar a desafogar o trânsito da Avenida Marginal em São Paulo, e, acima de tudo, o cidadão poderá ir com sua família, tratar dos interesses da cidade de Sorocaba e tratar dos interesses pessoais, que irá economizar tempo. A ferrovia representa a evolução do transporte de massa, e isso não pode ficar os nossos representantes de braço cruzado. A RMS, através da sua equipe jornalística, vai cobrar incansavelmente esta implantação prometida pelo governador. Povo forte é aquele que tem seus representantes fortes, deputados fortes, região metropolitana de Sorocaba forte. E na próxima segunda-feira, às 9 horas, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, vai lançar a sede do Observatório da Biodiversidade de Sorocaba e o projeto Nascentes Modelo de Sorocaba. O evento ocorrerá no Parque Natural Municipal dos Corredores da Biodiversidade Marco Flávio da Costa Chaves e é aberto ao público. A programação abrirá a Semana da Água, que ocorrerá de 16 a 22 de março, com atividades com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da água para a vida, seu uso racional, recuperação da qualidade das águas do Rio Sorocaba e a preservação dos mananciais, em razão do Dia do Rio Sorocaba e o Dia Mundial da Água, a ser celebrado no dia 22 de março. E uma outra informação: o juízo da 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba condenou a empresa Irmãos Porfírio Limitada, especializada em serviços de asseio e conservação, ao cumprimento da cota prevista na Lei 10.097, obrigando a ré a contratar jovens aprendizes em quantidade não inferior a 5% dos trabalhadores contratados cujas funções demandem formação profissional, sob pena de multa diária de R$ 500
por trabalhador não contratado, limitada a R$ 80 mil. A título de dano moral coletivo, a empresa deve pagar indenização no valor de R$ 25 mil. A ação do Ministério Público em Sorocaba, a decisão ainda cabe recurso junto ao Tribunal do Trabalho da 15ª Região. RMS News, informação para você ligado na internet. Obrigado. Você acaba de acessar ao RMS Podcast, Sistema de Comunicação Integrada. Esta é uma plataforma digital que agrega diversas mídias, como jornal impresso, rádio, TV, além de desenvolver promoções de eventos especiais e ações de marketing. O fundamento estabelecido para a criação do RMS é de agência de comunicação integrada online, em convergência com as mídias tradicionais e digitais. O RMS Sistema de Comunicação Integrada utiliza podcast como formato principal de distribuição do seu conteúdo e compartilha seus produtos nas diversas plataformas da internet, site, blogs e redes sociais, podendo ser acessado também no Google Podcast, Breaker e Spotify. O podcast parece um programa de rádio, mas não é. Ele é ouvido na internet e não em aparelho de rádio. E está disponível para você escutar a qualquer hora do dia, quando e onde você quiser. O RMS Podcast Sistema de Comunicação Integrada objetiva destacar os principais acontecimentos da região metropolitana de Sorocaba, com foco nos editoriais, política, economia, turismo e terceiro setor. As informações publicadas no RMS Podcast Sistema de Comunicação Integrada, em parceria com diversas agências parceiras e fontes exclusivas, passam por uma rigorosa checagem das fontes pela nossa equipe, com foco no combate às fake news. RMS Podcast, Sistema de Comunicação Integrada, uma forma diferente de você ficar bem informado. Compartilhe esta ideia. Com Salatiel Egiesel, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Como está a situação da cesta básica para aposentados e pensionistas, Salatiel? Bom, Oliveira e todos que estão nos assistindo, a cesta básica dos aposentados, desde que foi retirada pelo governo Crespo, nós temos feito uma luta, travado uma luta quase que diária para o retorno dessa cesta básica. Para retirar a cesta, o ex-prefeito Crespo alegou algumas medidas judiciais, as quais, no entendimento do sindicato e também da prefeitura, não são cabíveis. Então nós estamos em negociação final, acredito que mais tardar 1 ou 2 semanas nós teremos a solução disso, ou pelo sim ou pelo não. Quantos servidores hoje, aposentados e pensionistas, seriam beneficiários? 2.107 servidores. Qual o impasse jurídico que existe? Existe uma súmula do Tribunal Superior, existe uma súmula dizendo que certos benefícios não podem ser concedidos aos aposentados, tá? Mas nós temos a nossa lei municipal e que deixa isso muito claro e que essa concessão ela pode ser dada. E até porque já recebiam isso antes. Já havia esse recebimento? Sim, sempre. Os aposentados aposentam e continuam recebendo. E outra, não é um benefício, porque o aposentado paga parte dessa cesta básica. Ela não é entregue integralmente para o aposentado. Então, dependendo do salário, o aposentado paga 10, 20, 30, 40, 50 reais. Então, não chega a ser considerado um benefício. E isso está em tramitação, com negociação entre o sindicato e a prefeitura? O departamento jurídico da prefeitura, também com a prefeita. Nós queremos aí, em uma semana, no máximo 15 dias, solucionar de vez esse problema e dar uma resposta ao aposentado. Você tem percebido um ponto favorável na prefeitura em relação a isso, a atual administração? Sim, eu vejo da vontade da pessoa, da prefeita, como da secretária Roberta, há uma vontade, sim, de voltar a conceder a cesta básica ao aposentado. Salatiel, obrigado por atender o RMS News. Eu que agradeço. Obrigado. Conversamos com Salatiel Egiesel, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. RMS News, a informação não para.
A Câmara Municipal realiza, portanto, nesta quarta-feira, às 19 horas, audiência pública sobre a proteção e defesa de animais de grande porte em Sorocaba. A iniciativa é do vereador Renan Santos, em parceria com as entidades Gama Santuário, Abraço Animal, Instituto Anjos e Protetores e a OAB. De acordo com a ativista na defesa de animais, a Jussara Fernandes, o objetivo do encontro é debater a situação dos animais de grande porte, como cavalos e mulas, uma vez que muitos desses animais estão em condições de abandono e exploração em diversos bairros da cidade de Sorocaba. Mais informação para você aqui no RMS News. O prefeito cassado de Sorocaba, José Crespo, foi apontado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO como chefe de um suposto esquema de corrupção na prefeitura. Além dele, 17 investigados na Operação Casa de Papel foram denunciados por organização criminosa, entre outros mais de 10 crimes que variam de acordo com cada um. As denúncias contra o ex-prefeito, secretários, servidores públicos e empresários foram apresentadas na manhã desta terça-feira no GAECO. Portanto, o desdobramento da Operação Casa de Papel. RMS News, previsão do tempo para esta quarta-feira em Sorocaba. O dia será de sol com algumas nuvens, não chove. Temperatura mínima 17 graus e a máxima pode chegar na casa dos 29 graus, segundo o Clima Tempo. RMS News, web rádio, música e notícia, para você ouvir em casa, no trabalho ou em qualquer lugar. Abaixe o aplicativo. O aplicativo é este, vai lá na loja Play Store do Google e você baixa lá. RMS Radar Metropolitano, tudo junto. Aguarde RMS Podcast, o seu portal de notícias, uma forma diferente de você ficar bem informado. Envie o seu WhatsApp 15 99706 4961 e mande sua mensagem. Aqui você tem voz. RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Muito obrigado pela audiência.